Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Manda Resumos. Olá a todos! Hoje a gente continua a nossa jornada pelo direito administrativo. Chegamos na quinta parte, e o foco é um tema, olha, quentíssimo em qualquer concurso. Contratos administrativos, já sob a ótica da nova Lei 14.133. Exato. E é importante já começar dizendo que não é só uma atualização da lei antiga, da 8.666. É, na verdade, uma mudança de paradigma. Uma nova filosofia, né? Totalmente. A nova lei veio para consolidar o que antes era um monte de lei separada e o objetivo é muito claro: mais planejamento, mais transparência. E aí entram ferramentas como o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Isso. E principalmente mais segurança jurídica para os dois lados. Entender essa lógica nova já é o primeiro grande passo para gabaritar as questões sobre o tema. Ok, então vamos começar pelo básico do básico. O que diferencia um contrato que a administração pública assina de, sei lá, um contrato que duas empresas privadas fecham entre si? Olha, a diferença fundamental é o que a gente chama de regime jurídico administrativo. Certo? Em contratos privados, as partes estão, teoricamente, em pé de igualdade. É uma relação horizontal. Um aperta a mão do outro no mesmo nível. Perfeito. Já no contrato administrativo, a relação é vertical. A administração pública está num degrau acima, porque o interesse público se sobrepõe ao particular. E isso se reflete nas características do contrato, imagino. Sim, com certeza. Por exemplo, ele é sempre formal. Exige forma escrita, publicação no PNCP. Não existe contrato administrativo de boca. Uma garantia para a sociedade, né? Exatamente. Ele também é oneroso, sempre tem pagamento e comutativo, ou seja, as obrigações já são conhecidas e equivalentes desde o início. E tem um termo aqui no material que sempre gera dúvida. Intuito persona. Ah, sim. Isso quer dizer que o contrato tem que ser executado por quem venceu a licitação. Então a empresa que ganhou não pode simplesmente passar o serviço todo para outra fazer. Não pode. A subcontratação total é vedada. A lógica é que aquela empresa foi escolhida por ter demonstrado capacidade para isso. Passar o contrato para frente anularia todo o sentido da licitação. Entendi. Bom, estabelecemos as bases, mas é agora que a coisa fica fora do mundo privado. O material fala das cláusulas exorbitantes. Esse nome já assusta um pouco, né? Parece que o Estado pode fazer o que quiser. O nome é forte, mas a lógica é proteger o interesse coletivo. São prerrogativas que, num contrato comum, seriam consideradas abusivas, mas aqui elas são essenciais. E o artigo 104 da nova lei lista as principais, certo? Isso. A primeira é poder modificar unilateralmente o contrato, tanto na qualidade, tipo alterar um projeto, quanto na quantidade. Aumentar ou diminuir o que foi pedido. Exato. Outra é poder extinguir o contrato unilateralmente, nos casos que a lei prevê. Fiscalizar a execução, que é mais que um poder, é um dever. A administração tem que ficar em cima. Tem que ficar. E, claro, aplicar sanções. Se o contratado falhar, a administração pode punir diretamente, sem precisar ir à justiça primeiro. Claro, sempre garantindo a defesa. Mas isso não abre uma margem muito grande para arbitrariedade? Para um gestor, sei lá, mudar tudo de uma hora para outra? Então, essa é a grande questão. O poder não é ilimitado. A principal proteção que o contratado tem é a garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Ah, o famoso equilíbrio da balança. É o escudo do particular. O Estado pode até mudar o contrato, mas ele tem que garantir que a empresa não vai arcar com o prejuízo dessa mudança. Então vamos detalhar isso. Como essas mudanças funcionam na prática? Basicamente, existem dois tipos de alteração. As unilaterais, que são feitas só pela vontade da administração. Que é onde entra aquele número mágico que sempre cai em prova. Sempre. O contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor do contrato. 25%. Esse número tem que estar na ponta da língua. Com certeza. E tem um detalhe importante para provas. No caso de reforma de edifício ou equipamento, o limite para acréscimos sobe para 50%. Ah, boa. Mas a supressão? A supressão continua em 25%. Isso é uma pegadinha clássica de concurso. O limite maior é só para acrescentar serviço na reforma. Certo. E as alterações bilaterais?
as que são feitas por acordo. Essas acontecem quando há consenso. E o principal motivo para elas existirem é justamente o restabelecimento do tal equilíbrio econômico-financeiro. Ok. E o que é exatamente esse equilíbrio? E como ele é protegido quando, por exemplo, o preço dos insumos dispara por uma crise que ninguém previu? Ótima pergunta. O equilíbrio é a relação justa entre o que a empresa gasta para fazer o serviço e o que ela recebe por ele. A Lei 14.133 traz 3 ferramentas para manter isso. Um kit de primeiros socorros do contrato. Boa analogia. O primeiro é o reajuste. É o mais simples. É a correção monetária pela inflação usando índices que já estavam no contrato. Acontece geralmente uma vez por ano. Certo. Para corrigir a perda do valor da moeda. E a segunda? A repactuação. Essa é bem específica para serviços contínuos com muita mão de obra, tipo limpeza, vigilância. Ela serve para cobrir a variação real dos custos, como o aumento salarial da categoria. Então não é um índice geral de inflação. É o custo real da mão de obra que subiu. Precisamente. A empresa tem que demonstrar essa variação com uma planilha de custos detalhada. E a terceira, que parece ser para casos mais extremos. É a revisão. Essa é para eventos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis. É a aplicação da teoria da imprevisão. Tipo o quê? Uma pandemia? Exato. Ou chamado fato do príncipe, quando o próprio governo cria um imposto novo que impacta o contrato. Ou o fato da administração, quando o próprio órgão atrasa uma licença que era necessária para a obra começar. E uma novidade importante da lei, que o material destaca bem, é a matriz de riscos. Como ela se encaixa nisso? A matriz de riscos é uma das inovações mais inteligentes. Ela define de antemão de quem é a responsabilidade por certos eventos. Se a matriz diz que o risco da variação do dólar era da empresa, ela não pode pedir revisão por isso depois. É como definir as regras do jogo antes de começar. Traz muito mais segurança. Muita. Evita a briga e deixa as propostas mais realistas, porque o preço já vai refletir quem está assumindo qual risco. Olha, estamos bem na metade da nossa análise de hoje. E isso me faz pensar. Que outros tópicos de direito ou de qualquer outra matéria de concurso o pessoal que está nos ouvindo gostaria que a gente trouxesse aqui? Boa ideia! Deixem seus comentários e sugestões na plataforma onde estiverem ouvindo. A sua dúvida pode muito bem virar o nosso próximo resumo. Exato. Bom, voltando ao tema. E a duração desses contratos? Eles podem durar para sempre? E como é que eles terminam? Por até 10 anos no total. Uma década. Sim. Já os contratos por escopo, como a construção de uma ponte, duram o tempo que for necessário para entregar o objeto. O foco é na entrega, não no prazo. E sobre a extinção, o fim antecipado. Aqui tem um ponto crucial que a nova lei mudou, né? A proteção contra o calote do Estado. Essa foi uma mudança gigantesca e muito celebrada. Na lei antiga, a empresa tinha que esperar 90 dias de atraso no pagamento para poder suspender o serviço. 90 dias. É uma eternidade para uma empresa pequena. Exato. Muitas quebravam nesse período. Agora, com a Lei 14.133, se o atraso for superior a 2 meses... 2 meses, 60 dias. Isso. O contratado já tem o direito de pedir a extinção do contrato. É uma proteção muito, mas muito maior. Certo. E quando a falha é do contratado, o que acontece? Aí a administração aplica as sanções. A nova lei prevê 4 principais. Uma escadinha de punições. Exatamente. Começa com a advertência, para faltas leves. Depois vem a multa, que pode ir de 0,5% até 30% do valor do contrato. E aí a coisa fica mais séria. Fica. A terceira é o impedimento de licitar e contratar. A empresa fica proibida de contratar com aquele ente específico que aplicou a sanção por até 3 anos. E a mais grave de todas. A declaração de inidoneidade. Essa é a mais pesada. Proíbe a empresa de licitar e contratar com toda a administração pública, União, estados e municípios, por um período de 3 a 6 anos. Nossa, isso pode quebrar uma empresa. Pode. E a lei inova ao prever a reabilitação do sancionado. Não é só esperar o tempo passar. Tem que fazer algo a mais? Sim, precisa ressarcir os danos e, nos casos mais graves, a lei exige a implementação de um programa de compliance, de integridade. Interessante. Então a empresa tem que provar que mudou, que criou mecanismos para não errar de novo.
Exatamente. A ideia não é só punir, é induzir uma melhora na governança das empresas. Para fechar, a briga vai sempre parar na justiça. Não necessariamente, e essa é outra grande modernização. A nova lei incentiva muito os meios alternativos de resolução de controvérsias, os MASCs. Como conciliação, mediação. Isso, e principalmente a arbitragem e os disputed boards, que são comitês de especialistas que acompanham a obra. A ideia é resolver disputas sobre equilíbrio financeiro ou inadimplemento de forma mais rápida e técnica, sem sobrecarregar o judiciário. Faz todo sentido, especialmente em obras complexas. Totalmente. Evita que projetos fiquem parados por anos por causa de uma disputa técnica. Ufa, foi uma análise bem intensa. Então, para resumir o que é crucial para a prova, o que o nosso ouvinte não pode esquecer de jeito nenhum? Olha, eu diria, primeiro, a lógica de planejamento e gestão de riscos da nova lei. Segundo, os números e prazos-chave, os limites de 25% e 50% para alterações, e o prazo de 2 meses de inadimplência que dá direito à extinção. Anotado. Terceiro, saber diferenciar claramente reajuste, repactuação e revisão. É um trio clássico de prova. E por último, E, por fim, entender o poder sancionador do Estado e essas novas formas de resolver conflitos, que estão sendo cada vez mais cobradas. perfeito. Chegamos ao fim do 20º episódio do Manda Resumos. Foi uma análise bem profunda sobre os contratos na Lei 14.133. Foi um prazer. Muito obrigado pela audiência. Fiquem ligados que em breve tem mais conteúdo para turbinar seus estudos. E só um ponto final para reflexão. A nova lei, ao exigir programas de integridade para reabilitação de empresas, ela sinaliza uma mudança cultural. A administração não busca mais apenas o menor preço, mas um parceiro que seja confiável. A pergunta que fica é: como essa busca por integridade vai transformar, na prática, a cultura das contratações públicas no Brasil nos próximos anos?